Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 12 a acompanhar a temporada 19 que está a decorrer. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a 7 torneios que concluíram nestes dias e ver depois como é que está a classificação medalheira à data 2, dia 15 de junho. Vamos começar aqui pelos eventos. Já estão 60 torneios concluídos e vamos aqui ordenar pelos que estão concluídos e vamos começar aqui pelo backgammon ou gamão em português. Teve 29 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Nesta edição, o S. Ramalho foi o vencedor com 10 pontos. O David terminou em segundo com 8. Igualado pontual com o Sissucas e o Nuno Moura. E ainda temos mais dois jogadores, o Viriato e a Martecas, que também terminaram com 8, mas todos fora das medalhas. Aqui podemos ver o S. Ramalho começa com um bye-walk na primeira ronda, mas ganha todas as partidas e é o vencedor do torneio invicto. O David também era outro jogador que estava invicto até à última ronda, perde nessa ronda e ainda assim arrecada a medalha de prata. E a Seisucas perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, ganha as outras partidas e garante ainda assim o terceiro lugar. Depois temos aqui o caso do Nemora que perde na primeira ronda com o McDumar. O Viriato perde com o McDumar. O McDumar foi aqui a bastante negra para ambos jogadores. E a Martecas perde com o David na segunda ronda e fica em sexto lugar, empatado, mas fora das medalhas. Portanto, o Gamão já tem muitas temporadas, já vai na sua 17ª, começou na temporada 3. Atingiu o máximo outra vez, face à temporada passada, 29. É um bocado raro ver jogos ao fim de tantas temporadas a atingir valores altos de participantes, mas parece que as últimas edições anda aqui a passar aqui do cima, acima dos 25 jogadores, que é um bom sinal. Até agora, vários jogadores já ganharam este torneio duas vezes, que é o caso do Priscog nas duas edições iniciais. Temos aqui o Solmok que também ganhou duas das edições, o Nuno Moura também ganhou duas, o Caramelo ganhou duas, e agora o S. Ramalho, com esta vitória, também obtém a sua segunda vitória neste torneio. Também há vários jogadores que já ganharam já foram ao pódio por menos 5 vezes, e o David é neste momento o jogador ainda com mais pontos, 50 em 81 partidas. Aqui podemos ver o S. Ramalho que obtém a sua quinta medalha e a sua segunda medalha de ouro neste torneio, ele que nas últimas edições tem estado sempre a ir a finalizar em lugar de pódio. O David também obtém a sua quinta medalha neste torneio e a sua terceira medalha de prata neste torneio do Gamão. E a Sissucas, na sua quarta participação, finalmente consegue obter uma medalha aqui no Gamão, depois tendo um melhor resultado, um sexto na edição de estreia. A edição passada teve um resultado um bocadinho mais abaixo, mas agora fez uma grande subida e terminou no terceiro lugar. Portanto, vamos ver o que é que acontece na próxima edição, se algum destes jogadores com duas vitórias finalmente consegue obter a terceira vitória. A seguir ao Gamão, não temos de baixar muito. Vamos aqui para o Carnage, que teve 12 jogadores em 4 rondas. Isto é um regresso, e é um regresso que se calhar um pouco que não era muito expectável, porque era um torneio que já estava fora há muitas edições. Mas nesta edição o Domain foi o vencedor, com 8 pontos. O Otarex terminou com 6 e o Ruba também terminou com 6 em terceiro. E ainda temos aqui o Conzidice, que é o grande azarado. Neste caso, que termina no quarto lugar, mas fica fora das medalhas. O Domain ganha todas as partidas do torneio. O Rotarex só perde na terceira. Só perde na terceira ronda com o vencedor do torneio. E assim garante a medalha de prata. E o Ruben perde com o Márcio na terceira ronda também. E obtém a medalha de bronze. O Conzi Dice, por acaso, até perde com o Ruben na segunda ronda. E, portanto, perdeu com o terceiro e ficou em quarto lugar. Como eu estava a dizer há pouco, o Carnage é provavelmente. Esta é a segunda edição, mas a primeira edição aconteceu na 10ª temporada. Portanto, já são várias temporadas. Não é muito normal ver um torneio que se estreia há várias temporadas para trás e que já não se realizava e de repente voltar a ter uma edição. Por isso, vamos esperar que agora
houve mais adesão face à edição de estreia de 10 para Super 12, o que é um bom sinal. Vamos esperar que agora os jogadores que jogaram, muitos deles pela primeira vez, só estou aqui a ver o Otarex, o Márcio e o Godatuga que tiveram presentes na edição de estreia, portanto só três. Portanto, todos estes 9 foram estreantes. Esperar que voltem a regressar se apreciaram o jogo. Até agora, vencedores diferentes. O Alterex é o único que repete pódio em ambas as edições e também é o jogador com mais pontos, neste momento 7 em 9. A seguir ao Carnage, não temos de baixar muito, vamos aqui para o Challengers, que teve 14 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Nesta edição, o Okran foi o vencedor, com 8 pontos, em igualdade pontual com a Yugi, que terminou em segundo com 8 também. Depois aqui para o sexto lugar temos aqui um empate de vários jogadores, que é o Mr. Diegas, o Petrovejo, o Mingas, o David, o João, o Board Game Friend, até o oitavo, todos com possibilidade de terminar num lugar de pódio. Aqui podemos ver o Okram ganha, começa mais ou menos perdendo na segunda ronda com o Mr. Diegas, ganha as outras partidas e arrecada aqui o ouro. A Yuki também tem um cenário que defronta logo o Okram logo na primeira ronda. Portanto, não foi o melhor início, mas ganha as restantes partidas e garante a medalha de prata. E depois aqui a igualdade para a medalha de bronze. O Diegas só perde com o Petrovejo e Yuki. O Petrovejo perde com o João e o Okran. O Mingas perde com o Okran e o Mr. Diegas. O David perde com o Petrovejo e Yuki. Tem duas vitórias e um bye. E ainda temos aqui o João que perde com o Doraken e David. E o Board Game Friendly perde com o FDS NDA e o João e garante também um oitavo lugar fora das medalhas. Aqui nos Challengers é a nona edição, 14 jogadores, aumentou 2 face à edição passada. Não está muito longe do máximo que obteve na edição 16, na edição 14, mas ainda assim para, mais ou menos é a média. Por acaso é a mesma média de 14 jogadores que tem acontecido. O David é o jogador com mais vitórias deste torneio, com 3, e há vários jogadores que já terminaram no pódio pelo menos 4 vezes. O David também é o jogador com mais pontos, 31 em 45. Aqui podemos ver o Okran que se estreou neste torneio logo na edição inaugural, depois esteve aqui ausente algumas edições, e agora com este ouro completa aqui o set das medalhas do Challenges, agora já tem o ouro, o prata e o bronze. Yuki estreou-se nesta edição e arrecada logo uma medalha de prata. E o Mr. Diegas, que tinha obtido um segundo lugar na edição passada, nesta edição deixa um lugar, mas ainda assim garante uma medalha de bronze no torneio dos Challenges. Ele, por acaso, teve 4 edições, sempre a terminar aqui à porta das medalhas. Vamos aqui só ver o Yuki, porque foi um estreante nesta edição. Ele já tem uma medalha aqui no Yahtzee com uma medalha de bronze e agora ele tem a sua segunda medalha, neste caso a primeira medalha de prata aqui no torneio do Challengers. A seguir vamos voltar e vamos aqui ao Adrian Wall, que também foi um regresso, se não me falha a memória. 12 jogadores em 4 rondas. O Domain foi o vencedor com 8 pontos, seguido do Sizukas e Godatuga também com 6 e o Otarex aqui com 6 pontos, mas no quarto lugar. Portanto, aqui nos 4 primeiros o Domain ganha todas as partidas. A Sizukas só perde na última, queria atribuir o ouro e neste caso também atribuiu a prata. O Godatuga só perde com o Domain na primeira ronda, mas ganha as restantes partidas e arrecada a medalha de bronze. E o Otarex perde também na primeira ronda contra o Jeshi neste caso, mas fica fora das medalhas aqui nos desempates. Aqui no Adrian Zoll, que esteve ausente na edição passada, edição 18. Por acaso é um torneio que vem e volta, porque teve a 12, não vem na 13, depois volta, regressa na 14,
depois teve a Ausenda 15 e 16, regressa na 17, depois teve a Ausenda 18 e regressa agora na 19. Portanto, é um daqueles torneios que está perto de ter os novos votos, mas está sempre ali, é precisar de se calhar de mais um voto para entrar. Esta edição, por acaso, teve um bom incremento de jogadores, de 12, face à edição anterior, tinha sido o mínimo 8. É a quarta edição. O Domain, com esta medalha, aumenta a sua vantagem como jogador mais ganhador deste torneio, com 3 edições. E o Godatug é o jogador com mais pódios, com 4. E também o jogador com mais pontos obtidos, 14 em 18. Aqui podemos ver o Domain, 3 participações sempre para ganhar o torneio. Sisukas logo na estreia consegue arrecadar uma medalha de prata. E o Godatug arrecada a sua segunda medalha de bronze e a sua quarta medalha neste torneio. A seguir vamos ter de baixar um bocadinho e vamos para os T's. E vamos aqui ao Taka, que fez a sua estreia nesta edição. Esta teve 20 jogadores, foi jogada em 5 rondas. O MR Santos foi o vencedor com 8 pontos. Valdinha também terminou com 8 pontos no segundo lugar. E também o David terminou com 8. E ainda temos aqui o Shell 03 que terminou com 8, mas ficou fora das medalhas. Portanto, os 4 primeiros, o MM Santos ganha todas as partidas, só perde com a Faldinha na última ronda. A Faldinha só perde com o Sisukas e ainda assim arrecada a medalha de prata. E o David começa mal o torneio, perdendo logo com o vencedor do torneio na primeira ronda, ganha as outras 4 partidas e ainda assim consegue arrecadar uma medalha de bronze neste torneio. E o Shell só perde com o Lucas na segunda ronda, ganha as outras partidas, mas não foi suficiente para arrecadar uma medalha. Portanto, o Taka fez a sua estreia nesta edição. Já tínhamos demonstrado como é que era o jogo num vídeo anterior. Portanto, teve 20 jogadores, que é um bom sinal. Vamos ver se se mantém. Só vou aqui mostrar aqui uma partida. Não vou mostrar a partida na totalidade, mas só basicamente os jogadores começam aqui num tabuleiro central. Por acaso, o Sisukas foi o primeiro jogador neste caso. Vai com o canto. Cada jogador começa com 18 cartas, mas só tem 2 à vista e vai sacando uma carta do baralho. E depois tem de colocar sempre, quando é a sua vez, uma destas cartas. Pode sempre optar aqui para virar, que às vezes facilita umas opções. E a ideia é que estes pontos que estão aqui azuis, neste caso, fiquem visíveis no final do jogo. Faz-se de conta e o jogador que tiver mais pontos visíveis é o vencedor. Portanto, o jogador começa colocando, que é a peça inicial. Por exemplo, estes pontos estão protegidos, que nunca vão ser tapados por nenhum jogador. Os jogadores vão colocando peças à vez. Por exemplo, esta peça aqui não está, esta azul não está a ser bem protegida. Tentar atacar os pontos do seu oponente. Mas, por exemplo, agora o que é que o seu oponente fez? Tapou aquele ponto, protege aquele e está a tentar proteger este aqui, mas o jogo vai avançando e tem uma parte muito estratégica, às vezes é tentar colocar peças para que protejam de ataques do adversário. Por exemplo, aqui foi um ataque e ao mesmo tempo está a proteger este ponto azul, nunca vai ser atacado o resto do jogo. Portanto, tem uma parte tática que é engraçada. Eu vou só mostrar aqui o final, como é que o jogo fica. Mas é um jogo bastante tático e relativamente rápido. São 18 cartas no jogo todo. Portanto, eles começaram aqui neste centro aqui no meio e estão todos como estão. E há aqui zonas que eu estou a ver. Por exemplo, esta carta aqui nunca pode ser atacada, tal como a de baixo não pode ser atacada. Esta carta aqui, laranja, aqui também nunca pode ser atacada por nenhuma carta. Porque nunca pode estar sobreposta uma carta sobre outra. Se tiver, se não se for nos, se tiver, nunca é uma jogada inválida. É um jogo engraçado. Dê uma vista de olhos. Se tiverem interesse, talvez possam participar na próxima temporada. A seguir ao Taka, vamos ao Terra Mística, que foi jogado em 5 rondas e teve 10 jogadores. O vencedor foi o Govir com 10. O Okran terminou com 8 pontos e Experience terminou com 6. Portanto,
aqui os 3 primeiros todos destacados em pontos. Aqui o Ovir ganhou todas as partidas do torneio. O Okran só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, de resto ganha todas as partidas. E a Experience só perde com o Godatu e com o Ovir e arrecada a medalha de bronze. Aqui podemos ver, é a 11ª edição deste torneio, que regressou à edição passada e voltou a manter-se, que é um bom sinal. E o número de jogadores manteve-se também. O Japolinário é o jogador com mais vitórias neste torneio, com 3 edições. E há vários jogadores que já terminaram no pódio pelo menos 7 vezes. O Okran é o jogador com mais pontos, 70,5 em 48. Este jogo teve um período que foi jogado multiplayer, mas depois, devido ao número baixo de participantes, pusemos em 2 para que houvesse essa oportunidade destes jogadores jogarem e não estarem tão dependentes de número de votos, como podem ver. Normalmente ficava aqui nos 9, 8, o máximo que foi 12 participantes, e era correr o risco deste torneio nunca entrar, por isso a opção foi cortar e ser jogo a 2. Aqui podemos ver o Alvir na sua segunda participação ganha este torneio pela primeira vez, sobe de um quinto para agora o primeiro. O Okran, que na edição passada terminou num sexto lugar, regressa agora às medalhas. Uma medalha de prata, e com essa medalha completa aqui o set das medalhas possíveis do Terra Mística. E a Experience obtém a sua segunda medalha de bronze, já tem 7 medalhas no total. O Experience e o Okran são os dois jogadores com 7 idas ao pódio. Só falta agora a Experience neste momento, é uma medalha de ouro, que é o que falta ao seu currículo. A seguir, vamos ao último do dia, que é o Up and Down, que estreou-se na edição passada. Esta é a sua segunda edição. Aqui o vencedor foi o David com 10 pontos. O Crash Sanity terminou com 8 pontos em segundo. E depois temos aqui um empate de 3 jogadores com 6 pontos: o Visuine, o JRPPR e o M. Lourenço. Portanto, vamos ver aqui os 5 primeiros. Portanto, o David ganha todas as partidas do torneio. O da Graps da Sanity só perde na terceira ronda com o vencedor do torneio. O resto ganha todas as partidas. O Busy Lion perde com o primeiro e com o segundo classificado na primeira e na quarta ronda. E por isso provavelmente garantiu a medalha de bronze. E o JPPR também perde com o segundo e com o primeiro em rondas diferentes, mas neste caso ficou em quarto. O M. Lourenço tem um mau início do torneio, mas depois melhorou muito e ganhou as outras 3 partidas, mas já não foi suficiente para terminar nas medalhas. Vamos ver aqui o Up and Down. Esta edição baixou em 3 jogadores. Ainda assim, é um bom sinal que se calhar vai se manter para as próximas edições. Vencedores diferentes e também jogadores diferentes irem ao pódio. Portanto, não há repetentes. O jogador com mais pontos é o JBPR com 7 pontos e meio em 10. E aqui podemos ver, por exemplo, o David, que tinha terminado em último na edição passada, agora sobe de um último lugar para o primeiro. O Craft da Sanity sobe de um sétimo para um segundo. E o Busy Wine, que ficou à porta das medalhas na edição passada com o quarto lugar, agora arrecada aqui uma medalha de bronze neste torneio do Up and Down. Portanto, este era o último torneio. Vamos aqui às classificações. Neste momento, a 15 de junho, é liderada pelo Sport com 972,21, seguida do Govir com 969,67 e em terceiro lugar com o David com 963,84. O top 10 é completado pelo Okran, Carlos, CCC, Chris, Domain, Skywalker Trail Runner e Running Man a fechar o top 10 com 937,54. Ainda há aqui muitos torneios. Já começam a aparecer torneios concluídos, mas ainda há aqui muitos torneios em azuis. Portanto, significa que ainda há muitos destes podem estar ainda longe de serem as classificações finais. Aqui no medalheiro, com 60 torneios já concluídos,
e 91 medalhados neste momento. Está a ser liderado pelo David com 6 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, 15 medalhas no total. O Ovir em segundo lugar com 4 medalhas de ouro e uma de bronze, 5 medalhas. E o Ocran com 3 medalhas de ouro, 4 de prata e uma de bronze, 8 medalhas, a completar aqui o top 3. Vou correr aqui os restantes jogadores, os 91 jogadores já medalhados. Quem quiser é só parar o vídeo para ver. E aqui está, pronto. E pronto, está tudo em termos de torneios. Em termos de torneios aqui ordenado. Há muito torneio que já está muito perto de concluído. Há muitos jogadores que eu acho que já têm os seus jogos todos terminados. Aqui muitos jogos estão aqui nos 90 e tal por cento. Que normalmente é tipo uma ou duas partidas. Portanto, aqui muitos jogos que é uma questão de horas, alguns é uns dias. Muitos jogos já estão aqui já nas últimas rondas, na última ronda. Uh, portanto, os que estão mais atrasados estão a aproximar agora dos 60% e são normalmente os jogos mais demorados. Pronto, faltam aqui duas rondas no Ark Nova, Terra Mist, Terraforming, portanto são os torneios mais atrasados, mas há aqui alguns que estão a 60%, mas é de estilo, está na terceira ronda e falta mais uma ronda, não é assim tão grave. Estamos a falar aqui de uma ou duas rondas só para ficarem completas. E pronto, boa continuação de bons jogos e até à próxima. Tchau.